Muito bem, muito bem. Uma galera, reino produtista aí presente. Vamos começar então. Primeira coisa, quem são esses caras? Então, são protozoários e algas unicelulares, né? São seres eucariontes, então eles têm a membrana em volta do material genético, né? São eucariontes, então o material genético não é solto no citoplasma, né? Acima de tudo, unicelulares. Esses caras podem ser autótrofos ou heterótrofos, né? E aí, no caso, os heterótrofos são os protozoários, né? Aqueles que precisam de uma fonte de alimento externa, e os autótrofos, as algas, né? Eles conseguem aí produzir o seu próprio alimento, né, suas moléculas orgânicas aí que podem ser degradadas, né, funcionando como alimento, liberando energia para eles. E eles conseguem fazer isso, obviamente, utilizando mecanismos, né, como a fotossíntese. Então, aí os autótrofos, né, então protozoários e algas. Então, aí os protozoários, começando, primeiro grupo, hábito de vida livre, parasita o simbionte. Então, o simbionte aí é que existe uma relação de convivência com outros organismos, né? É um caso extremamente importante, né? Os protozoários que digerem a celulose que estão presentes dentro do estômago de ruminantes, né? Isso é extremamente importante para a digestão da celulose, né? É um carboidrato de cadeia extremamente longa e aí difícil de ser digerido, né? Nós, por exemplo, não digerimos celulose, né? Apesar de absorvermos esses nutrientes na alimentação, aliás, de absorvermos esses nutrientes, não, perdão, apesar de absorvermos essas substâncias durante, né, o processo de alimentação, que facilita a passagem do bolo alimentar, né, do bolo fecal, pelo tubo digestório, né, além de outras coisas, como interferir diretamente na quantidade de gordura absorvida pelo organismo, enfim. Né? Então, os protozoários aí, eles têm uma questão de serem simbiontes também, né? Heterótrofos unicelulares. Classificação: sarcodines ou risópodes. Aqui a nossa entamoeba, né, nossa ameba aqui presente, se locomovem através de pseudópodes. Então, os pseudópodes, eles são, na verdade, projeções da membrana plasmática, né, onde essas projeções elas se seguram, obviamente, no ambiente e puxam o restante da célula. Serve também para que ela exerça, né, a sua forma de alimentação, a fagocitose. Então, olha aqui, ó, a ameba aqui presente, ela vai englobar essas partículas aqui, né, esses protozoários menores aqui. Então, olha só, ela está emitindo o pseudópode. Reparem na parte dela aqui como se modifica, ó. Isso é o pseudópode. O pseudópode é falso, obviamente, pés, né? Não é um pé, basicamente, mas ela utiliza isso para se locomover e garantir, obviamente, também o seu alimento. Então, os risópodes de saúde, parasitas em tamanho histolítica, disenteria mebiana, disenteria extremamente forte, né, contaminação, né, água e alimentos contaminados, aí, geralmente com o cisto, né, que é uma forma de resistência amebiana, né, presente também. Esse cisto, quando liberado, né, na corrente sanguínea, ele pode, chegar a cair na corrente sanguínea, ele pode chegar em alguns órgãos, né, mais delicados, como por exemplo o próprio cérebro, né, e aí, não sei se alguém já ouviu falar, né, da expressão ameba no cérebro, né, então cérebro de ameba é justamente uma das questões, é isso aí, beleza? Saneamento básico é uma forma de prevenção, lavar bem os alimentos, né, antes de consumi-los. A água é importantíssima, beber água somente filtrada ou fervida, isso é extremamente importante também, né? Os flagelados, giardia, né? Então, a giardia, lâmbia, giardíase, terrível na disenteria, tricomonas, né? Na verdade, tricomonas vaginalis, uma infecção terrível, como o próprio nome fala, né? No canal vaginal mesmo, tá certo? São os dois mais expressivos. Se locomove através de flagelos. Os flagelos, elas podem ser bem numerosos ou mais restritos, mas esses flagelos, eles
contraem e fazem com que esse protozoário se locomova, tá? Aqui presente. Então, aqui, ó, tricomonas vaginais, tricomoníase, ele dá uma infecção no canal vaginal, uma fermentação, e aí essa fermentação, né, exala um cheiro desagradável e um corrimento. O escorrimento ele pode ser amarelo esverdeado também, tá? Tricomonas vaginais, não fala, então afeta o canal vaginal, muito difícil. Não tem sintomas tão aparentes assim. No caso masculino, né, a genitália masculina é externa, a genitália feminina é interna. Então, assim, ela precisa das condições da genitália feminina, tem uma quantidade grande de alimento, carboidrato, temperatura ideal, umidade, enfim, para ela fazer essa fermentação, ok? Então, por esse motivo, tricomonas vaginalis, né, o local, principalmente aí onde ela mais afeta. E aí o seguinte, prevenção, preservativo, né, acima de tudo, sempre, porque é uma doença, né, é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, beleza? Giardia lambda, giardíase, causa extrema aí de desenteria também, né? Muito grande de desenteria, por sinal. Água e alimentos contaminados, muito semelhante ao que a gente falou agora mesmo da ameba, né? Podem sair aí muco e até mesmo sangue, né? Em alguns casos junto com as fezes, beleza? Saneamento básico para proteção aí. Trypanosoma, esse aqui, ó, Trypanosoma cruzi, o mais comum de todos. Olha ele aqui, ó. O cruzi vem de cruz, o Trypanosoma pelo formato dele, bem fininho, é um flagelado. Não é um protozoário transmitido pelo barbeiro através das fezes e não da picada, como muita gente, né, acreditava aí. Então o barbeiro pica, suga o sangue, ele é hematófago. O protozoário, na sua forma, né, infectante, ele está dentro do aparelho digestório, né, do barbeiro. Quando esse barbeiro defeca, aqui gera uma reação alérgica, a pessoa coça, e no momento que ela coça, ela passa através do ferimento, ela pode passar, né, justamente a forma infectante do barbeiro que é presente nas fezes para o ferimento. Caindo na corrente sanguínea, essa forma infectante aqui presente começa a ter reatividade, infectando algumas células do nosso organismo, tá? E aí ele pode se ater aí, né, entre as fibras musculares, principalmente cardíacas. Então temos alguns tipos, Trypanosoma gambiense, rhodesiense, cruzi, né? E o triatoma é o tipo de barbeiro. Na verdade eu tenho mais dois tipos, né? Eu tenho Pastrogillus, o Rhodinus e o triatoma. Só lembrando que o barbeiro aqui não é aquele barbeirinho que se alimenta de folha, né, que é todo verde ou todo escuro, que nós temos aqui, não. Aquilo ali não tem nada a ver com Chagas, não. É um barbeiro maior, né? Ele é colorido, então tem alguns que eles são marrom, verde e branco, marrom, amarelo e branco, outros marrons vermelho e branco. E não tem nada a ver com esse aqui, com o barbeiro que a gente tem aqui normalmente, não. Pode ficar sossegados, tá? É um inseto hematófago com hábito noturno, né? Então você não vê que um bicho desse, obviamente, está te picando, até porque se você vê, você não vai deixar razões assim óbvias, né? Então, ciliares se locomovem através dos cílios, então que o paramécio cheio de cíliozinho aqui ao redor dele, ó, cheio de cílios aqui presente, beleza? Então aqui, paramécio vacúolo digestivo, então acontece uma série de digestões aqui presentes desses vacúolos, cílios, suco oral, que é uma espécie de local por onde ela engloba, na verdade, as partículas, né, as células que ele se alimenta, né, que é a citofaringe,
né? Então é um tubo por onde passa justamente o alimento, né, da célula, por isso o citocélula faringe, semelhante ao nosso tubo de comunicação, né, local de respiração, e também por onde passa o bolo alimentar. Macronúcleo e micronúcleo. Então, assim, eles têm dois locais com materiais genéticos, que um é totalmente responsável pelas características da célula, totalmente, o outro pela passagem, pela fusão, né, uma reprodução sexuada existente entre os protozoários, onde eles casam, na verdade, um micronúcleo para gerar aí, né, uma espécie de conjugação, né, que é feita, né, assim como acontece semelhantemente nas bactérias, e aí eu tenho aí a proliferação de protozoários através do surgimento de cisto. Beleza? Váculo contrátil, esse váculo contrátil é a base de água, né, água dentro dele, e aí ele contrai para fazer com que esse ciliado ele se locomova. Ciliado de saúde, balantídeo coli, então balantidíase, intestino, mais um aí que gera uma infecção diarreica terrível, tá? Desidratação enorme, né? Balantidíase, água e alimentos contaminados mais uma vez, então saneamento básico, higienização das mãos, né? Tudo isso é extremamente importante para se evitar a contaminação. Então, os esporozoários não possuem estruturas locomotoras, todos são parasitas obrigatórios. E aí nós temos um cara, não tem nada para locomover, beleza? Ele é levado geralmente, né? Quando ele chega na corrente sanguínea, ele é levado pela corrente sanguínea totalmente, né? Aqui presente. Malária. Então, malária transmitida pelo mosquito anófilis. O mosquito anófilis, então, ele pica a pessoa, libera o protozoário. Esse protozoário ele vai reproduzir, né? Vai achar células específicas de reprodução, né? Para ele que presente, ele chega no fígado, então toda vez essa forma infectante chega nos hepatócitos, essa forma infectante ele vai mudar a sua forma, vai ter uma evolução, né? É uma evolução normal, né? Na cadeia dele, e aí isso vai gerar uma série, né, enorme de indivíduos. Esses indivíduos vão romper aí o hepatócito e vão atrás, por exemplo, de hemácias, né? Só lembrando que o fígado é o órgão que filtra o sangue e retira, né, uma parte aí das hemácias que já não tem mais utilidade no corpo. Então isso torna extremamente vulnerável o fígado ao ataque da malária, né, ao ataque do plasmódio, beleza? Uma pessoa infectada, quando é picada por esse anófilis pode picar uma outra pessoa e repassar a contaminação, tá? Muito comum na região norte do país aí, o anófilis, né, na malária. Reprodução por divisão binária, né, que é a reprodução assexual, é mais comum. Então um protozoário se divide aí em dois, né, idênticos totalmente. Existe a conjugação que eu acabei de falar lá atrás, onde os micronúcleos eles são fundidos entre si, e aí esses micronúcleos fundidos depois eles dão origem a cistos, né? E esses cistos são liberados, né, no ambiente, gerando aí novos protozoários. As algas, vamos lá. Então vamos lá, características desses seres que são extremamente importantes. Euglena, né? Então euglena, fotossintetizante, né? Alga verdinha aí presente, reprodução de visão binária, taxa tanto em água doce quanto em água salgada. Então muitas vezes quando você vê a água meio esverdeada no local, você fala assim, nossa, essa água não tá boa não para consumo, enfim, né? Para banho. Gente, geralmente é uma água que tem euglena para burro, tá? Tem muita euglena, beleza? Não é toda não, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, obviamente, né? Mas no final de contas, você testar a qualidade da água, você atestar a qualidade da água, você teria que testar essa água, obviamente, né? Então, quantidade aqui, ó, verde aqui de uma grande quantidade aqui presente de estruturas que tem aí clorofila para ela fazer a fotossíntese.
pirófitas dinoflageladas, né? Aí as chamadas algas de fogo, fotossintetizantes, né, e heterótrofos. Então eu tenho os dois tipos, né, aqui presentes. A maioria é marinha e marrom avermelhada aqui presente. Opa, desculpa, dando uma coisa. Maré vermelha reproduz em grande quantidade, libera uma série de toxinas presentes, né, dentro do corpo dela pela grande quantidade de algas, e aí quando ela libera essa grande quantidade, vários peixes e outros animais podem vir a óbito, dependendo que essa toxina está presente na água. Quando eles retiram da água o oxigênio, né, para fazer a respiração, eles podem não suportar, se intoxicar e virem a óbito. Beleza? Diatomáceas, reprodução de divisão binária ou formação de gametas, ele é marrom. Daqui tira-se o diatomito. O diatomito é extremamente importante para fazer várias questões, e uma delas são abrasivos, né? Esses materiais aí, esses líquidos, né, para limpar metais de modo geral, enfim, para fazer pasta de dente. Então retira-se muito diatomito. Elas têm uma carapaça. Essa carapaça, quando elas morrem, ela é depositada no fundo, né, dos oceanos, e aí retira-se esse diatomito dali, tá? Não só locais que já foram mar, por exemplo, geralmente tem uma quantidade gigantesca, né, de formação aí de diatomito por deposição das carapaças das diatomáceas. Algas pardas, acho que na praia, acho que todo mundo já teve um prazer, um desprazer, porque eu acho extremamente interessante as algas, né, mas a gente consegue visualizar algumas, né? As algas pardas geralmente são as maiores de todas, 60 metros de comprimento, tem florestas gigantescas debaixo, né, da superfície da água, são fantásticas. O homem utiliza muito essas algas pardas aqui para uma forma de nutriente para o solo. Ele seca isso, tritura tudo isso, taca no solo com nutriente, nitrogênio, fósforo. É bem interessante essa utilização, tá? Algas vermelhas, gente, então porfira, alga do sushi, né, nori, beleza? Então, marés, água doce, locais úmidos, né, aqui presentes, vermelha, vários tons, né, de vermelhidão aí presentes, tá? Seguindo, algas verdes aquáticas, né, em locais úmidos. As algas verdes extremamente comuns, a gente não acha a alga verde somente no mar ou somente na água doce, não, né? Em locais úmidos onde tem muita umidade, você pode ter sim presença de algas ali, ok? Isso enrola no seu pé, que é uma coisa. Importância então dos produtistas, ambiente, as algas microscópicas. Gente, cadeia alimentar, acho que não precisa nem de falar muito, que é base, né? Um pasto marinho que a gente tem ali, beleza? E produção de oxigênio. Grande parte do oxigênio vem do mar, a gente já sabe disso, né? Presente na atmosfera terrestre, e vem justamente desses seres ali presentes, dessas algas, né? Desses seres unicelulares, né? Ou mesmo pluricelulares ali presentes, que liberam grande quantidade de oxigênio na água, né? Então é extremamente importante para nós aí. Alimento, igual eu falei com vocês, as algas, né? A própria nori que é usada como alimento, mas na região no litoral do Brasil tem algas que entram na culinária. Eu particularmente nunca comi, mas entra na culinária, né? E tem alguns países que colocam mesmo essas algas dentro da culinária deles, né? Culinária local. Serve de alimento, também serve para a indústria, que eu falei, como por exemplo diatomito ali presente, a própria nori, né, também presente ali para a questão do sushizão, né, aquela alga externa ali. É lógico que ela passa por um tratamento, né, para estar daquele jeito, enfim. Muito bem, muito bem.
E, obviamente, na medicina, a questão das doenças. Pelo menos, por que isso é importante? Gente, importante é aquilo que é relevante. Importante não é necessariamente aquilo que é bom. Afinal de contas, quanto mais eu sei dos protozoários, mais eu sei desses que causam doenças, nós conseguimos, obviamente, nos proteger cada vez mais. Beleza? Bacana, por hoje é só. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Obrigado pela companhia de todos vocês. Tchau, tchau.